Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito. Olá, eu sou a Paula Petreca. Este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto. Boa tarde. Boa tarde, Paula. Tudo bem, Ju? Tudo, e você? Saudade. Tudo bem. Sim. Tô apegada a ouvir tua voz já. Ai, que delícia. Toda semana é um compromisso. E a gente, né, tu fala saudade, a gente tá se falando todo dia por mensagem, mas ouvir a voz. A voz é diferente. E esse encontro, assim, né, parece que é uma presença única. Essa semana eu me senti um pouco, como fala, num mundo paralelo de tanta dipirona que eu fiquei tomando. Menina, tudo por causa da vacina. Pra mim deu bastante reação, né? Fiquei super feliz, falei, oba, anticorpo, né? Fazendo anticorpo aqui, mas nossa, foi babado. E teve que se medicar pra dar conta. Que forte. E eu sou mega sensível de pirona, nossa, eu fico lesada. Eu também fico bem dopadona, assim, com qualquer remédio, na real. Fiquei 2 dias assim, fora do ar. Que loucura. Mas tô feliz, tá vendo? Pelo menos. Uhul! Vacinada, jacaroa. Ai. Tudo que a gente quer é virar uma cuca na vida. Emoção. Uma cuca desbocada, bocuda. Sem papas na língua. Sem papas na língua, sem filtro. Sem filtro. Que mais? Sem medidas. Bota a boca no mundo. A bocanha que vier. O que tiver dando sopa. A bocanha é ótimo. Porque a Cuca também, ela no personagem mesmo, ela tem uma... Tem aquela série... Puxa, como é que é o nome daquela série? Que tem a Cuca. Vou pesquisar. Que é uma Não série é o brasileira. Sítio do Pica-Pau? Não, esse é o do conto, né? Mas aí tem uma série que é brasileira, que tem nossa, os atores maravilhosos, que tem a Cuca, a Yara, né, que é a sereia. Uau! Nossa, vou te passar, vou ver agora aqui. E a Cuca é uma atriz também maravilhosa e que ela se transforma, assim, tipo, ela entra nos ambientes como borboleta e daí se transforma numa mulher maravilhosa, assim, e vive num submundo. E a dona das lendas, assim. A dona não, né? Mas aqui meio que comanda as lendas. Ai, que legal, não vi essa série. Vou procurar. Bem lindo. Nossa, eu fiquei semanas impactada com a série. O Curupira? E agora? Que tem os pés pra trás? Isso, é esse mesmo. Ai, essas coisas me lembram muito meu avô. Meu avô, ele afirmava com todas as letras que tinha visto Saci, que tinha visto Curupira, a Mula Sem Cabeça. Gente. Assim, convicto. Contava as histórias dele no mato, mais jovem, assim. E tinha um que ele falava também do corpo seco. Uau!
Porque daí o corpo seco provavelmente é o corpo que nessa série eles falam. Aqui, ó, Cidade Invisível. Cidade Invisível, não vi mesmo. A Cidade Invisível. Quem quiser aí, veja, gente. Eu fiquei bem impactada. E o corpo seco, aí não sei até que ponto que é a verdade, né? Da mitologia, de toda a lenda e tal. Mas o corpo seco é o corpo que desmatou e que botou fogo onde moravam, né? Todos Olha só. eles. E aí o Curupira que conseguiu matar esse corpo. Só que daí esse corpo começa a entrar em outros corpos. Esse corpo seco começa a entrar em outros Nossa. corpos. Nossa, o teu avô que falava isso? Falava, ele falava que quando ele era criança tinha um lugar no alto da montanha que ficava o corpo seco. E que eles nunca iam sozinhos até ali, sempre iam em dois ou em mais garotos. E eles iam com. Imagina, né? Meu avô era da época que todo mundo andava armado, né? Na Uhum. roça, assim. Aí diz que eles iam tudo armado, assim. Se o cara fizesse alguma coisa, eles atiravam. Gente, mas então ele tinha uma super conexão mesmo, assim, né? Com a Super, lenda e com a cultura. super, super. E assim, um nível de. Pra ele não era lenda, não. Pra ele era real. Real, aham. Real mesmo. Ó, é com Marco Pigossi, Alessandra Negrini, Fábio Lago, Jéssica Cores, Jimmy London. Ai, brasileiríssima mesmo. Brasileiríssimo. Ai, que legal, vou querer ver, vou lembrar muito do meu avô. É bem bonito, eu fiquei bem impactada, assim. Então E ele aí, super acreditava. super. E aí é muito engraçado essa coisa do que era a vivência dele, o que era a história que ia contando, porque ele sempre contava essas histórias, e aí ele chegava no Pedro Malas Artes, mas tipo, o Pedro Malas Artes é uma lenda, né? Brasileira. Uhum. É um mito brasileiro, digamos assim. E aí ele falava que era o pai dele que contava a história do Pedro Malas Artes. Mas era como se fosse alguém que existia, assim. Que loucura. Muito doido. Só depois, ficando mais velha, estudando, que aí eu fui vendo as coisas na escola, que eu fui vendo as histórias do meu avô como lenda. E por exemplo, é uma série que traz a lenda muito para atual, assim, né? Como se fossem as Uhum. pessoas muito comuns, assim, mas que estão ali com esse espírito lendário como função de proteção da floresta, proteção das pessoas, como papel, né? Uhum. Social, assim, e das almas e da qualidade da natureza, né? Do vento, da água, da água salgada, da água doce, da Uhum. terra, da árvore, da floresta, esses espíritos. Nossa, fiquei bem impactada com. E que legal, né, isso. E teu avô era da onde? De Minas, e a mãe dele era indígena, né? Acho que tem a ver com isso também, né? Ah, Moçambo, de Minas Gerais. e como que era o nome deles, Paula? O meu avô era Mário, a mãe dele era Maria. Tem sete episódios só. Ah, vou assistir, vou lembrar do meu avô. Uhum. E como a gente, por exemplo, eu vi, né, a, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, via pouco, assim, eu acho que cheguei a ver mais a segunda versão, quem via mais era minha irmã. Uhum. Li, né, também, mas como se eu não incentiva muito assim, passa bem desapercebido, né? Se não for um esforço mesmo de manter, de contar sempre a história, né? De manutenção desse imaginário, dessas. Vai Eu- entrando mais o Disney mesmo, as coisas, na minha Total, cultura, né? total. Atravessa. Eu acho que eu sempre tive essa curiosidade por conta da história do meu avô, dele ter isso tudo muito presente, mas depois eu lembro de estar em faculdade, assim, de essa ideia de folclore brasileiro ser muito discutida, né, muito problematizada. Uma coisa que me deixou muito curiosa e eu nunca fui atrás disso, que ele falava que muito desse folclore brasileiro, né, talvez era uma visão dele, falava desse corpo. Ah, por exemplo, ele falava o saci é um mutilado, o Hum, curupira é esse imaginário, né,
que, como fala, animaliza o indígena, animaliza. Então ele falava que tinha muito desse processo colonial refletido nessa mitologia brasileira, né? Uhum. E que por isso refletia também muitas violências, racismos, coisas desse tipo, né? Mas nunca me aprofundei nisso, mas eu acho muito interessante. E tenho essa relação mega afetiva de crescer com o meu avô contando. Quando a gente ia, andava de cavalo, assim, aí ele falava que quando o cavalo tinha nó na crina, era porque passou o saci ali. Então a gente ficava desfazendo o nó da crina do cavalo, sabe? Com aquele medo, assim, de aparecer o saci. Que legal. Muito corpo. E que legal essa informação dentro da escola, né? Uma relação, assim, né? Profunda sobre o folclore também. Eu sei que tem uma discussão bem forte, inclusive na dança, né, de não usar esse termo folclore, porque muitas vezes o folclore dá essa impressão de que tem algo que vai ser preservado, né, sem muita transformação, e a gente tem que perceber o processo de. Mas de fato concordo contigo que as nossas mitologias às vezes ficam esquecidas, né, ou não são valorizadas, trazidas como um repertório. Eu sinto que de alguma forma você acaba, quando criança, né? Fico pensando assim, por que que eu ouvi, claro, mas por que que acentuou muito mais o outro tipo, né? Um tipo mais fantasia, mais romântico, de alguma forma me atravessou com mais insistência, né? Mas talvez, não sei, agora eu tô viajando. Pensando nessa teoria aí também lá que eu tive na escola, se a gente pega as nossas histórias, de fato elas estão cercadas de um universo que às vezes não é muito glamuroso, né? Uhum. E aí a gente vê essa Disney, essas histórias de princesa, vem o conto de fadas mesmo, né? O glamour, a transcendência. E o que está mais distante, né? De Uhum, alcançar, de... uhum. Nossa, eu li os 2 livrinhos da Chimamanda. Ai, que Ainda delícia. tô essa semana super, super com ela, assim. Tanto O Perigo de uma História Única e Para Educar Crianças Feministas, assim. Nossa, Uhum. Esse foi o tão... primeiro que eu li dela, que a minha irmã me deu. Nossa, uma delícia de ouvir, assim, quanto modifica, quanta clareza, e ela é tão segura, assim, precisa no que ela fala, né? Uhum. Esse Para Educar Crianças Feministas é uma carta que ela faz para uma amiga que de Uhum. infância e que esse que você leu? É. É. Uhum. Linda, né? Ela fala, por que que você me perguntou, né? Agora É. achei E ela demais. traz muito para o cotidiano, né? O que eu acho bacana é muito palpável que ela traz como experiência. Exato. E esse O Perigo da História Única é sobre isso, assim, sobre o perigo de uma história única, né? De você sempre contar do mesmo jeito, a mesma coisa, reforçar sempre, né? Uhum. Reforçar de que a história da África são os escravizados. Uhum. E não é isso, né? É. E aí você só reforça essa história, e aí quem começa, né? Quem está no mundo conhecendo, as crianças que estão conhecendo e entendendo o mundo só vão pensar e ver o mundo dessa maneira, assim. Só essa história, por que não trazer outras histórias, né? Ju, lembra quando a gente trabalhou na creche, que muitas vezes a gente recebia, né, filhos de imigrantes e que aí tinha. Eu lembro de ter uma criança, agora eu não me lembro o nome, que ele era tipo um rei. Você lembra disso? Não lembro. Ah, eu lembro que tinha essa coisa que da onde ele veio, ele era de uma família que era tipo uma família de reis. Nossa, nem me liguei nessa E aí história. tinha essa relação das outras crianças, que as outras crianças que eram da mesma comunidade, eu não lembro de que país que eles vinham, tinham essa relação com ele, de saber que ele era um rei. E pra gente eram todos crianças imigrantes que não falavam Uhum. português. Eu só lembro que eu me encantei com o Abel, que Uhum, era um menino muito fofo, que a gente se apegou assim. Eu chegava, ele Ju, Ju, mas era de Cabo Verde, ele, né? uhum.
Coisa mais linda. Daí, com o nome, eu adorava chamar ele de Abel, e o jeito que ele me chamava, assim, que aí foi uma primeira opção de nome. Uhum. Mas agora que você falou da história única, eu lembrei desses reis Sim, que criança. loucura. É. A gente não conseguiu ver dessa maneira, né? Aí acho que alguma educadora que um dia trouxe esse comentário, eu fiquei assim, não. Que coisa, né? É. E isso é muito forte, essa ideia de que como a criança, né? E que o que a educação, o ensino pode expandir a visão de mundo, expandir, né? O modo de ver as coisas, ou restringir, né? Ou delimitar a partir do que você conta, do que você fala, de como você vê também, como é influente, né? Total, e aí pode ser um equívoco meu, mas de tudo que eu já vivenciei em ambiente de escola mesmo, eu sinto que na primeira infância está tão presente essa discussão, essa reflexão, a atuação dos educadores, e depois quando vai entrando nesse lugar mais do conteúdo, né? Primeiro, como chama? Nem sei como chama agora, ensino fundamental, ensino médio, sinto que isso se perde. Uhum. E mesmo em campo de dança, eu sinto que na iniciação à dança, né, nas práticas de dança educativa, dança criativa, tem toda uma reflexão. E aí a hora que entra num sílabus técnico, blá, blá. Uhum. Já vira um funil. É. E até assim, por exemplo, eu observo nas aulas do Abel, por exemplo, que está mais, né, tá no quarto ano. Quando é ensino religioso, eles abrangem todas as religiões, ou pelo menos as mais próximas, né, que estão, assim, no cotidiano, dentro da comunidade, assim. E quando vão falar de culturas, história, eles também dão uma proximidade, assim, vão tecendo outras histórias também, assim, de outras culturas, né? Mas acaba que reforça a partir de, não, nós estamos estudando os outros, nós estamos, mas a Os partir de outros. a partir de uma perspectiva. Uhum. Não se desloca, né? Não tem aquele que a gente falou, né, não migra para falar, né? Ou para Uhum. ouvir. Estuda o outro, mas não migra para trocar, para o encontro com o outro. Nossa, isso está muito arraigado em muitos lugares. E fica na gente, né? E aí arraiga na gente também. E aí, falando de dança, né, para mim, eu acho que a dança tem esse, por exemplo, a fala do Rafa, né, com a finalização dele, assim, quando ele falou, né, que ele chegou na Casa Hoffman do jeito que ele estava, como ele estava, e a gente simplesmente, chega aí, vem aqui, olha só, o que você faz? Ah, então dança aí. E a gente recebeu, assim, quem estava lá recebeu, assim, né? Olha que força isso, que não é assim, prove quem você é primeiro para você chegar, né? Como assim, o que você quer aqui? De ter que passar por um filtro, uma triagem primeiro para poder se aproximar. Olha, eu fiquei muito impactada com aquele relato dele de entender assim que o ambiente da dança realmente e o corpo, né, o ambiente que abre para percepção, ele deshierarquiza mesmo muitas coisas. Mas você acha que todo ambiente de dança é assim? Não, eu acho que o ambiente de dança ele pode Tem essa provocar isso, potência, tem essa sim. potência, não é todo, e é aí que eu acho que a gente está aqui falando, né, o Ladeira? Ladeira É abaixo. para isso que o Ladeira está aqui, porque existem ambientes de dança que não usam essa potência e usam essa potência do corpo para falar um discurso exatamente o contrário disso, né? Esse corpo não cabe, esse corpo não cabe. E quando você usa a potência de que o corpo ele é abrangente, infinito, horizontal e todo o corpo cabe. Todo o corpo cabe. Exatamente, mas agora eu tô pensando assim, em experiências que eu já tive, mais próximo de um território mais recortado, como uma formação em balé clássico.
de eu começar a me inquietar muito isso e questionar o quanto que um lugar de formação artística, de repente, vai reproduzindo violências, vai reproduzindo uma visão de mundo que, né, reforça esses sensos comuns, em vez de trazer questionamento, em vez de trazer inquietação. E aí uma resposta que eu uma vez, né, acho que foi quando encerrou essa discussão, eu falei, tá ok, então não é nesse ambiente que eu quero estar. Foi uma discussão assim, mas bailarino, eu falei assim, como que a gente vai formar um poeta, né, num lugar desse? Aí a pessoa falou, mas um bailarino não é um poeta, um bailarino é um instrumento. Eu fiquei assim, Uou. mas isso ainda é muito presente, né, em muitos Sim. lugares. Sim. Não é todo, e ainda continuava assim, não é todo mundo que é criador. Algumas poucas pessoas têm esse dom, né, a criação como um dom. As outras vão servir a quem tem o dom. Exato. Alguns estão autorizados apenas, né? E quem são esses autorizados, né? Nossa, que forte. Aí quem não é tem que piruetar. A nossa convidada hoje tem muito a nos falar ensinar a falar sobre sobre esse campo de desbravar, acho que desbravar mesmo espaços, ambientes e tornar visões e práticas sustentáveis assim nos dias de hoje, né? É a Gisele Moreno, que é minha colega de faculdade, uma pessoa queridíssima, assim, aquela super pra frente. Nossa, assim, se fosse contar, né, as experiências e o que a presença dela modifica para mim, o quanto tem de admiração e tem de história e tem de... Acho que é só conversando mesmo e é uma bailarina que se dedicou mais ao jazz, né? E vem construindo a linguagem do jazz de uma maneira muito potente, assim, também. Porque, por exemplo, que o Fredson, que está numa pesquisa muito, né, que foi do nosso episódio 32, que vem de uma pesquisa lindíssima também, né, com povos originários, dentro da academia, não sei o quê, também já dançou com a Gisele, né, por exemplo. Olha os encontros. Esses encontros, essas constelações, né, que eu acho que é muito legal, que o Ladeira tem construído isso também, tem sido esse jeito intuitivo, né, de trazer as pessoas que vão se conectando, que nos leva a conversar, mas que também já conhece e tem esse afeto, né, de proximidade, de discurso, de indicação. E a Gi está nesse lugar de que o Fred falou, nossa, a Gi é uma pessoa muito legal de vocês conversarem, tá ali desbravando um campo em Cuiabá com jazz e tal, com balé também. Muito legal. E aí eu falei, claro que eu conheço a Gi. Já vem a constelação. Então, bora, né? Vamos chamar. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Oi. Oi. Bem-vinda, Gisele. Obrigada. Estão me escutando bem? Sim. Que bom. Bem-vinda, Gi. Que delícia. Que honra você aqui. Que bom. Obrigada pelo convite. Agradeço muito. Um prazer ter você aqui, falar pra gente de outra região do Brasil, também trazer tua experiência. Estamos curiosas aqui para ouvir. Obrigada. Uma conversa com confuso horário, né? Diferente. Achei demais. Verdade, aqui é 1 hora menos. Sim. Eu adoro falar que é confuso horário. Chique, né? Chique. Eu sempre tive dificuldade de ficar contando. Agora com tudo online, a gente às vezes se perde, porque tudo tem que converter, tudo tem que ver que horário que é, no lugar que é uma confusão sem fim. Pois é, eu comecei que eu dou coisas assim com o código, né, do Brasília, -3, porque tem isso mesmo. Pois é verdade. Acessibilidade, né, gente? Adequar.
Gi, então assim, a gente te apresentou um pouco, né? Mas conta pra gente quem é você. Bom, ai, que pergunta difícil, né? Então Sim. eu facilito assim, quem é você na ladeira? Bom, eu sou Gisele Moreno, eu sou formada em dança pela Faculdade de Artes do Paraná. Danço desde 4 anos, né? Depois da faculdade eu ainda fiz pós-graduação em educação infantil e MBA em gestão e de dança. E eu fui construindo minha carreira aos poucos, né? Comecei pequena, fui descobrir que eu queria como carreira, eu tinha 19 anos, mais ou menos. Aí tive que desafiar muita gente, porque não existe faculdade de dança aqui na minha região, né? E aí, depois da faculdade, fiquei 4 anos em Curitiba, depois da faculdade voltei, fiquei um tempo aqui, voltei a dançar com uma professora que eu dançava antes, né, que é a Elka, e cheguei a abrir uma escola em 2011, 2010, só que daí, depois de uns 3 anos, 4 anos mais ou menos, eu fiquei meio injuriada Uhum. com questões do mundo da dança, né? Uhum. E aí eu fui convidada para ser sócia de uma escola de dança em São José dos Pinhais, voltei para Curitiba. Aí eu tava com um neném pequeno, né? Tava com o meu mais velho, tinha 4 meses. Aí fiquei 2 anos, né? Gerindo, fazendo mais a parte administrativa da escola. Na verdade, eu achava que eu ia conseguir ser dona de casa e administradora só, mas eu não conseguia. Eu sentia muita falta da sala de aula. Eu tinha um grupo de dança aqui, eu sentia muita falta de produzir, né? De estudar, porque eu gosto de estudar bastante. E aí eu engravidei e surtei que eu não aguentava mais ficar longe da minha família Uhum. e voltei para Cuiabá. Aí voltei grávida, né? Eu voltei grávida do meu segundo filho. A melhor coisa que eu fiz foi voltar, porque eu tive uma receptividade muito boa aqui inicialmente, né? Eu comecei a trabalhar com um amigo aqui. E aí, depois de uns 4 anos, mais ou menos, eu resolvi sair para abrir de novo minha escola, bem na contramão do mundo, que eu abri em fevereiro desse ano, então, assim, em plena pandemia. Uau! Muito Ai, corajosa, né? na verdade, assim, eu sou muito focada, então, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu vou em frente. Assim, eu tinha muito medo, mas eu comecei a repensar várias questões, justamente porque eu estudo muito, né? Eu trabalho com balé, mas meu forte é o jazz, especialmente aqui no estado, né? As pessoas me conhecem mais pelo jazz. E o meu trabalho é bem diferente, meu trabalho de jazz é bem diferente do que costumava ter aqui. Então, foi chegando um ponto que os meus objetivos, né, os meus princípios já não casavam onde eu estava. E eu acredito muito que, como gestor, a gente tem que seguir o que a gente acha. Então, não adianta eu, como funcionário, chegar para o gestor e falar, eu acho que assim não dá certo, né? É ele que tem que fazer do jeito que ele acha certo. Uhum. E daí, quando eu percebi isso, eu comecei a repensar e os bailarinos do meu grupo, né, da minha companhia, me incentivaram, meu marido e tal, me deram bastante apoio. E converso com algumas pessoas, né, do mundo da dança, do cenário nacional, assim, e eles também me incentivaram pela minha surpresa, e daí eu me enfiei de cabeça. E tá dando certo, viu? Que massa. Gisele, você falou essa coisa do jazz, eu ando bem interessada pelo jazz. Olha eu, né? Chegando super atrasada no rolê. Imagina. Mas porque da formação que eu tive, que foi mais no campo do balé clássico e depois a dança contemporânea, o jazz sempre estava ali por perto, mas a sensação que eu tinha, e concordo que eu estava equivocada, era de que o jazz em si não oferecia essa formação, né, de um bailarino. E agora, né, depois de anos e conhecendo mais pessoas que trabalham profundamente focadas nisso, eu percebo que importante é essa formação que o jazz oferece, né? Que caminho importante para formar um bailarino. E uma coisa que eu tenho observado, e aí queria te ouvir sobre isso, se você acha que faz sentido ou você trazer a tua visão,
é que a formação do jazz é uma formação onde a emoção e o movimento, né, estão sempre muito conectados. Então não tem uma divisão que às vezes eu acho até equivocado ter, mas por exemplo, no balé às vezes separa, né, o que que é técnico, o que que é mais expressivo. E o jazz eu sinto que essas coisas caminham mais lado a lado. O que você sente da tua experiência? Como que você vê o jazz na formação de um bailarino? Então, assim, resgatando aí o que você falou no início, né, sobre a gente antigamente não tinha tanto acesso de estudos sobre, né, a formação do bailarino de jazz, mas isso é porque o jazz ele é muito novo, especialmente aqui no Brasil, né? Então ele começou aqui no Brasil lá na década de 80. Então, se você for parar para ver, é muito pouco tempo, sabe? Então, Uhum, demanda muito estudos. Eu faço parte de um grupo de estudos de jazz que é direcionado através da Marcela Bevenhu, que é uhum, historiadora, e ela traz muito sobre a história do jazz, do início, né? Lá nos negros, e eu acho que é por conta disso que a gente não tem ainda essa claridade da importância que é a formação do bailarino, né? uhum. Então, isso está começando bastante agora, com essas pessoas que estão à frente aí, né? Mas é sobre isso mesmo. O jazz, ele tem vários estilos, na verdade, né? Uhum. A gente tem aí o jazz dance, o jazz lírico, o jazz tradicional, o jazz musical. Então, cada um, eles saíram do mesmo lugar, mas cada um acaba seguindo uma linha, né? Inclusive, a gente tem também o jazz contemporâneo hoje. Uhum. O jazz Então, funk também, não é, tem o, o mais ja- é, o, recente? o jazz funk ele é mais chamado como variação, né? Não Hum, variações dentro dos estilos. Ele ainda não é considerado um um estilo estilo. específico. Até porque as pessoas estão começando a estudar ele agora, né? Uhum, Porque ele é uma mescla de duas técnicas, mas ainda não está tão fundida quanto o jazz contemporâneo, por exemplo, que você consegue ver os dois em fusão, né? O sim. jazz funk ainda está meio assim, diferente, ainda não tem E os essa fusão alunos completa. adoram esse. Nossa, muito. Uhum. Aqui tá demais também. E todas as pessoas que eu conheço tá muito forte o jazz funk, né? Porque eu acho que ele é mais atual e usa músicas mais atuais. E esse jazz funk a gente tá falando do funk americano, né? A música de Uhum, funk americano, não a nossa brasileira aqui. Porque tem Uhum. pessoas que confundem bastante. Mas eu acho que agora a gente está seguindo para essa necessidade. Então, o jazz que eu trabalho é da linha do lírico, e nesse caso a gente precisa ter uma base muito forte do balé clássico, porque é um balé bem técnico. Então, chega a ser até mais difícil, porque além da técnica, a gente tem que segurar o artístico, né? Porque o lírico traz muito forte a emoção, e ele tem uma ligação muito, muito próxima com a música, o que faz a expressividade ficar mais forte ainda, né? Então você está unindo bem aí a técnica com a parte artística. E também eu acho que o balé ele ajuda porque ele ajuda não, ele é fundamental porque você vai dançar um estilo como jazz lírico, jazz contemporâneo ou qualquer um desses, se você não tem a musculatura preparada para receber tudo isso de forma diferente, né? Porque o jazz ele descentraliza bastante. Então, se o uhum, seu corpo não está preparado verticalmente, a hora que você trabalha Uhum. ele mais livre, a probabilidade de você causar alguma lesão é muito maior. Então, uhum. eu vejo o balé também como prevenção, né? Como prevenção de lesões e tal. E também eu mesclo muito com a técnica do moderno, porque eu tive bastante moderno na faculdade e cheguei a Uhum. dançar na Federal do Paraná também, que tem muito da técnica moderna. Então acaba que eu passo um pouco disso para o jazz, porque o que me incomodava muito é de ver os alunos, os bailarinos, quando vão para o chão, vão seco, Uhum. né? Enfim. E aí eu utilizo da técnica do moderno para ajudar nessa questão do chão. Também um pouco de Pilates, apesar de eu não ter feito curso de Pilates, eu faço Pilates, né? Então Uhum. eu acabo trazendo algumas coisas. Então eu acho que isso faz com que o jazz está sendo visto dessa forma, de uma técnica
precisa mesmo que o bailarino trabalhe especificamente, né? E você, estando no campo agora, né? Então, já de novo com a sua academia, tá no campo de formação, né? Quais são as projeções, assim, né? Nesse campo de formação e de... Você falou também no começo, quando você se apresentou de carreira, né? Dentro da escola, né? Que você agora está começando, quais são esses planos, né, de formação para o futuro, assim, o que almeja, qual a ambição de quem está na tua escola para o campo que o jazz oferece? Então, assim, na verdade, eu tenho dois caminhos diferentes dentro da minha escola, né? Um é o profissional, porque eu tenho o meu grupo, né, que a gente faz apresentações e tal. Então, para quem quer seguir carreira profissional, eu consigo dar um caminho, né? Tanto como bailarino como professor, né? Para ser professor, etc., coreógrafo. Então, esse é um dos objetivos. Mas o outro objetivo que para mim é muito essencial é trazer qualidade de vida, né? Então, eu não penso tanto em formação enquanto técnica somente. Eu penso mais em formação quanto pessoa, sabe? O meu objetivo, na verdade, é poder trazer para as pessoas tudo que a dança trouxe para mim. Então, eu foco muito na qualidade de vida, no aumento da autoestima, independente de qual aula, né, que o aluno vai lá fazer. Eu tenho focado nisso, ainda mais nesse processo que a gente está passando, muito pesado, né, emocionalmente. E o mais engraçado é que 90% dos meus alunos são adolescentes e adultos, as crianças ainda não estão chegando, então você vê que é realmente a necessidade que as pessoas estão buscando algo que façam elas se sentir bem, e eu acho que não tem nada melhor do que a dança para isso, do fundo do meu coração. Eu acho que não só uma questão física, é também, né? Porque quando a gente cuida do nosso físico, a gente acaba cuidando da nossa saúde, mas é mais o foco do emoção, do emocional mesmo. Eu acho que a gente está muito doente emocionalmente. Nossa. E eu vejo que a dança, pelo menos o que eu vejo assim de resultado, mesmo com pouco tempo, eu vejo que a dança faz diferença, né, na vida das pessoas. Total, Então, vai de encontro muito com o que a gente estava falando, assim, da potência que o espaço, que o ambiente, que o trabalho de corpo e a dança tem para a sociedade, assim, né? De uma isso. potência de humana mesmo, assim, de encontro de corpos, né? Não de, de técnicas, de categorias, de pensamento, mas sim Isso. de almas, de humanos, né? E assim, eu acho que a cobrança ali na escola, ela é diferente, né? Porque a pessoa ela vai lá para aprender, mas existem, aliás, dentro da mesma sala existem aqueles alunos que querem seguir carreira e aqueles alunos que estão ali para se divertir. Então você tem que ter tem que ter um estudo bem, na verdade, assim, uma sensibilidade muito grande para você saber como cobrar diferente, porque por muito tempo eu pensei que a gente tivesse, que a justiça seria a gente tratar todos iguais. Mas depois de um tempo e também com os estudos que eu tenho, principalmente sobre gestão e comportamento humano, eu percebi que não tem como a gente tratar todo mundo igual se as pessoas são diferentes, né? Então, há muitos anos atrás, eu já tive uma aluna que fazia balé de olho fechado. E aquilo me incomodou muito, porque eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? A menina põe a mão na barra e fecha o olho. Aí eu fui conversar com ela e ela falou para mim que aquilo me tocou muito. Ela falou para mim que ela não queria fazer balé, que ela não gostava e que ela estava ali porque a mãe dela queria. E ela já era, tipo, adolescente, já tinha uns 12, 13 anos. E aí eu falei, não, mas tá errado, não dá, não, né? Se você não quer, não, porque minha mãe. Aí eu peguei e coloquei na minha cabeça que eu não ia ficar cobrando ela muito, que para ela já estava difícil estar ali, né? Então não adiantava eu ficar cobrando muito ela. E aos poucos eu fui conversando com ela e com a mãe dela, falei sobre o jazz e como que o jazz era, que também trabalhava, né, uma técnica e tal. E aí eu consegui fazer que ela mudasse para o jazz, a mãe dela aceitou.
e ela virou assim uma outra pessoa. Ela amava, amava. Então eu acho assim que eu me sinto nesse papel, sabe? De você conseguir olhar para uma pessoa, ver o que ela precisa e poder ofertar isso para ela, né? Então é mais assim, não é um resultado perfeito, né? Na companhia a gente busca mais essa excelência, mais essa perfeição, mas ali dentro da escola não é esse o meu objetivo. Uhum. Porque daí na companhia é onde já tem ali toda uma formação já de escolha mesmo, né? A pessoa que está na Exato. companhia já tem uma outra convicção de estar ali, né? Já tem um outro entendimento do papel que está cumprindo ali. Muito legal, gente, ouvir. Exato. Ai, que bom. E assim, eu fiz eu participei da Audir Blanc, né? Que a Ju estava falando acho que foi a Ju que falou das diferenças, né? Dos corpos. Eu fiz um projeto que chama Dança para Todos. A gente acabou de apresentar ele. Surgiu muito sobre isso, né, da abertura da minha escola, que é isso que eu quero oferecer, mostrar que a dança é para todo mundo, porque a gente tem muito preconceito, né? Acho que é uma propaganda negativa que as pessoas acreditaram por um tempo e a gente sabe que não funciona assim. Então eu montei uma coreografia de 15 minutos, né, um mini espetáculo, falando sobre a diversidade, então a música, porque quando a gente fala para todos, existe diversidade aí, né? Porque se é para todos, cada um é de um jeito. Então a gente fala sobre classe social, sobre gênero, sobre orientação sexual, sobre raça, né? Sobre tudo. E aí a gente fez a apresentação em alguns parques, né? E oferecemos depois uma aula de jazz, com passos básicos de jazz, mostrando para as pessoas que não é porque é diferente que eles não vão conseguir fazer, ou porque não é porque eu sou gordinha. Até porque a gente escuta muito isso. Às vezes as pessoas olhavam para mim e falavam assim: mas você é bailarina? Não tem que ser magra para ser bailarina? Então, assim, para romper essa barreira mesmo, né? E é um trabalho de formiguinha. É mudar a ideia já divulgada, né, e trazer outras ideias. Isso É é uma mudança de importante. padrão, né? É uma mudança de padrão. Então demora um tempo aí, mas esse é o que eu penso, né? Sobre a dança, sobre o que ela pode trazer para as pessoas. Não, e você é a voz de alguém que está assim há muitos anos, né? Porque eu vou para o campo de aula e tal, mas é mais, eu oscilo mais, né? Às vezes eu estou mais atuando com bailarina e pesquisando mais solo, não sei o quê, mas você está bem constante no campo da coreógrafa e aula, né? E ensino de dança. Então tem muito vasto, assim, teu conhecimento e em cidades diferentes também, em papéis diferentes desempenhando, né? A gente se desdobra, né? E gestar um espaço. Gestar? Como é que é? Gerir. Gerir. Gestar. A maternidade sempre ela cruza, né? Você também teve essa história do maternar levar para outros rumos, né? Do que se esperava. E como que é gerir um espaço de dança, Gi? É difícil. É assim, eu acho que eu aprendi muito com a maternidade, né? Porque eu sou uma pessoa muito, muito certinha, assim, muito organizada, e eu tive que aprender a deixar um pouco para depois ou no meio do caminho que tá tudo bem continuar depois. Então, assim, isso eu aprendi muito com a maternidade. O que eu acho difícil na questão de gestão para dança que eu vejo muito por aí, que eu vi em mim, né, na primeira vez que eu abri, é que a gente, a maioria, não tem como generalizar, né, mas assim, muitas pessoas abrem uma escola de dança, muitos artistas abrem uma escola de dança sem o conhecimento de gestão. E isso é muito complicado, porque quando a gente fala de artista, a gente fala de ego. E para você conseguir gerir seu espaço, você tem que deixar seu ego de lado. E assim, a gente vê muitos equívocos, né, em relação à gestão de escolas de dança por conta disso.
Já encontrei pessoas que têm medo de ensinar os professores, com medo dos professores tomar seu lugar, e eu não acredito nisso. Eu acredito que cada pessoa é uma pessoa. Eu posso fazer, a Ju pode dar a mesma aula que eu, da mesma modalidade, mas ela é ela, eu sou eu. Tem alunos que vão simpatizar com ela e tem alunos que vão simpatizar comigo. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Então, assim, primeiro eu tive que me entender como gestora, né? Separar um pouco o artista do gestor para a gente querer que os nossos professores e os nossos alunos eles sejam melhor, igual ou melhores que a gente, né? E que isso todo mundo vai ganhar. Então, não é fácil porque eu ainda estou em sala de aula, né? Porque aqui as pessoas procuram muito por fazer aula comigo. Então, como início, eu tenho que dar muitas aulas para poder conseguir segurar até que eu consiga ter mais alunos, né? Então, eu ainda estou em sala de aula e aí eu tenho que conciliar com a parte administrativa. Acaba que a minha secretária que faz a maioria das coisas. E a gente vai estudando, vai tentando. Por enquanto, assim, eu vejo muita diferença da outra vez que eu tinha escola. Na verdade, a terceira escola que eu tenho, né? Em lugares diferentes, Bem né? experiente. Aí eu digo assim, que os outros não faliram, eu que desisti. Agora esse aqui eu não vou desistir, não. Porque é difícil, mas eu me sinto muito realizada, eu me sinto preparada, sabe? Eu me sinto mais pronta. Eu tenho uma equipe que é muito importante, que são pessoas que buscam estudar, que buscam correr atrás, que têm o mesmo pensamento que eu, né? O mesmo objetivo que eu. A gente quer disseminar mesmo a dança, seja qual ela seja a modalidade, enfim. E a gente estando sempre alinhadinho, né, sabendo quais são os objetivos, deixando tudo sempre muito claro. Eu procuro deixar tudo muito claro para eles, o meu pensamento, né, a minha visão, valores e tal. E está sendo um pouco mais fácil. O difícil é a pandemia, mas assim, eu falo que eu não tenho do que reclamar, porque eu abri tem 5 meses, eu acho, comecei em fevereiro, e a escola já se paga. Que massa. Então, assim, eu vejo que se Deus quiser, agora agosto, setembro, né, a pandemia vai dar uma melhorada, a gente sempre acredita nisso. E aí as coisas vão melhorar. Então, mas assim, eu acho que a gente tem que ser muito humilde sempre e não achar que a gente sabe tudo, porque quando a gente sabe tudo, a gente não estuda, né? E aí a gente não vai para frente. Então, eu tento sempre buscar as pessoas que para mim são referências, que têm uma verdade parecida com a minha, para eu poder sempre aprender e seguir em frente. Nossa, Gi, você falou Eu fiquei muito... Você falou assim no começo, né? Com 19 anos eu descobri o que eu queria da minha carreira, né? E eu fiquei assim, nossa, o que era, será, aos 19 anos? Porque daí a gente se conheceu, né? Em Exato. 2003. Exato. E eu nem tinha a mínima noção do que era carreira, eu acho. Eu não pensava o que era ter uma carreira de dança, assim. E aí me faz pensar nessa pergunta, assim, porque te ouvindo, não parece que mudou muito o que você pensava como carreira. E aí eu te pergunto, o que você, né, almejava, ou tinha de ambição como carreira aos 19 anos e como hoje você vê a tua carreira, né? E o que mudou, o que não mudou, porque eu acho que tá assim. Na verdade, te ouvindo tem esse mesmo foco, essa mesma, né, muito objetivo, assim, do que você busca, né? eu sou meio cabeça dura, não sei se a cabeça... Eu coloco uma coisa na cabeça e só Deus para tirar, né? Mas assim, chegou a mudar, Ju, mas chegou a mudar bem no início e logo em seguida eu já me adaptei. Ao mesmo tempo que eu sou bem, assim, como é que fala? Bem certinha, eu sou fácil de me adaptar, entendeu? Eu coloco uma coisa na minha cabeça e falo, ó, então agora não é assim, é assado e vou em frente. Então, na verdade, assim, quando eu decidi fazer faculdade de dança, eu fazia direito, né? E eu gostava da faculdade, mas do direito, né? Eu sempre tive afinidade, gostava, assim, mas
teve um certo espetáculo, uma certa apresentação que a gente fez e que de repente me deu um clique e pensei, é isso que eu quero da minha vida, né? E aí eu demorei um tempo, né? Demorei 2 meses para organizar minha cabeça, fui conversar com os meus pais. Não foi muito fácil, porque ninguém quer que a sua filha pare de fazer direito para fazer dança, né? Então foi um pouco difícil, mas eu queria ser bailarina. Na verdade, esse era meu foco. Eu queria ser bailarina e quando eu falei isso para meus pais, eles exigiram um diploma. E quando eles exigiram um diploma, eu falei para eles, então é no máximo educação física e dança, porque outra coisa eu não vou fazer. E aí eu fiquei nessa luta aí, e quando eu passei na FAP, quando eu entrei na aula, deu uns tempos, e assim, a nossa turma era muito forte tecnicamente, porque eram muitas pessoas vindo da escola do Guaíra, e a hora que eu comecei a ver aquilo foi como se meu mundo estivesse desabando, sabe? Eu nunca tive um porte físico para bailarina clássica, e eu me vi perdida, eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, não vou ser bailarina, não vai dar certo, não consigo, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Mas não desisti. E daí, algumas meninas da minha turma começaram a fazer aula com a Ju Carleto, de jazz, e me chamaram. Que foi assim, eu já tinha feito algumas aulas de jazz aqui, mas nada muito técnico, muito assim, muito forte, sabe? Algumas aulinhas, assim. E quando eu comecei a dançar com a Ju, eu comecei e eu era muito clássica, obviamente, né? Eu comecei a ver ali uma oportunidade de eu utilizar todo o balé clássico que tinha no meu corpo para fazer uma coisa que seria mais possível, né? Então foi ali que minha cabeça mudou. Então eu era bailarina dela e fui bailarina lá da Tessera também e aos poucos eu ajudava muito a Ju na questão de direção lá da companhia dela, então sem querer eu já fui aprendendo, sabe? Sem muito intuito, já fui aprendendo, e daí eu já fui meio que mudando a minha cabeça do que era possível, porque a gente está muito longe, agora nem tanto com internet, essas coisas, mas antigamente era muito difícil a gente saber o que acontecia no centro da dança, né? Que é mais aí São Paulo, Rio de Janeiro, então a gente vivia assim meio que uma ilusão. E só que aí, quando eu percebi isso, eu comecei a mudar os meus planos, né? Mas foi muito espontâneo, assim. E daí eu comecei a dançar. E quando eu cheguei aqui, eu não gostava de dar aula, não gostava de dar aula. Mas hoje eu amo, amo. E assim, o mais engraçado é que eu dava 10 aulas de balé, não queria dar uma de jazz. Aí, aos poucos, eu fui pegando amor mesmo, pegando paixão no que eu fazia, e eu via que, de alguma forma, eu era meio que essa ponte, né, do Mato Grosso com esses outros lugares, e daí eu comecei a fazer muito curso, porque eu acho que o meu estado, ele tem profissionais excelentes, só que eu talvez tenha um pouco medo, receio de se mostrar. E eu, pelo contrário, eu quero levar para o Brasil, que o nosso estado é bom no que faz também, que aqui tem dança de qualidade. E isso começou a me instigar. A primeira academia que eu abri foi porque meu pai me obrigou, né? Ele queria, porque queria, porque queria. Eu falei, tá, vai logo, né? Então, assim, não foi uma coisa que eu tinha vontade. Agora, esse ano, né, ano passado, por conta da pandemia, algumas reflexões, enfim, eu comecei a ter vontade de ter de novo. Então, foi tudo acontecendo, sabe? Apesar de eu nunca me arrependi da minha opção de ter estudado dança. Muita gente às vezes questiona se, mas valeu a pena. Gente, para mim, super. Para mim, assim, não acho que é só a faculdade que a gente tem que fazer. A gente tem que continuar buscando, senão a gente vai ficar estacionado. Mas a vida foi me levando para isso. Mas eu sempre soube que eu queria viver disso, sabe? Eu sempre soube que isso que me faria feliz. Engraçado, né? Quando eu tinha 19 anos que eu fazia direito, eu parei para pensar o seguinte: você tem duas opções. Ou você vai ganhar super bem para ficar sentada no escritório,
ou você vai ganhar o suficiente para ser feliz fazendo o que você ama. E aí, o que você vai escolher? Nossa. Então, foi mais ou menos assim, entendeu? Fala, cara, Tá e aí o hoje. perrengue. E aí, hoje eu olho e falo, cara, eu tive que escolher mesmo e eu não me vejo sentada no escritório. Ai, não dou conta, entendeu? Assim, eu não é, realmente não era a minha opção, entendeu? Mas foi assim. Não, e eu acho que é muito isso. O que é carreira, né? Daí a gente começa a pensar o que é a carreira. Um caminho, um percurso que você fez lindamente de Com consciência também, né? consciência, e a realidade é que é isso mesmo. Até você fala né, daí do Mato Grosso, mas até para mim, assim, eu nem sequer tinha almejava uma carreira, eu só estava indo, assim. Embora tecnicamente eu respondia, mas tinha outras ilusões ali que não acessava, não tinha consciência, assim, né? O meu corpo respondia, mas de profissionalmente o que eu poderia com aquilo, eu não tinha consciência disso, porque se eu cuidasse do corpo, se eu não sei o que, se eu fizesse não sei o que, eu poderia chegar a alcançar uma companhia, mas talvez mesmo dentro da dança que eu estava tendo apoio, talvez não era isso Exato. que eu quisesse, né? Estar numa companhia, estar somente dançando a serviço do outro, né? Sim, sim. Eu acho isso muito importante porque hoje eu vejo bastante. A gente está vivendo uma polarização muito grande, né? E daí, às vezes, eu vejo umas postagens assim muito radical, tipo, ai, como é que é assim? Ah, ser bom bailarino não é só participar de uma companhia. Depende, se é isso que a pessoa quer, esse é o auge dela e pronto. Depois ela vai buscar fazer outra coisa. Então, eu acho assim que as pessoas querem dizer muito sem olhar pelo outro, né? Olha por si próprio. Então, eu acho Sim. que cada um tem o seu caminho, sua vontade, tá tudo bem. Cada um tem sua escolha, né? Exatamente. Então, é a carreira que a dança do teu perfil, do meu perfil, do perfil de cada uma Exato, exato. surgiu, né? Demais! Adorei! Eu gostei, tô gostando também de conversar com vocês. Viu? Essa que é a ladeira tem disso. Eu fiquei com vontade de te ouvir. A gente tem esse momento que a gente faz uma descrição, como se a gente pudesse fazer aqui uma cena para as pessoas ouvirem. Se você tem aí um gesto, uma coreografia, uma cena, um movimento para descrever, para a gente fechar o olho e mover junto contigo, com as tuas palavras. É para eu ir descrevendo o movimento? Isso. Certo. De pé. Abrir os dois braços alongados com a mão para cima, palma da mão para cima. Respira fundo, solta o ar e gira a cabeça. Vai descendo o braço, gira o tronco, aumentando cada vez mais. E mais um círculo grande com o tronco, termina lá embaixo. Respira e volta. Que delícia! Adorei. Foi super respirado. É um movimento que a gente utiliza muito no jazz, que me dá uma sensação muito grande de liberdade. Para mim são várias órbitas, assim, né? Órbita da cabeça, órbita do tronco, maior do quadril e lá. Que lindo. Adorei. Delícia mesmo. Bom dia. Obrigada. Nossa, agradeço muito. Que bom conversar contigo de novo nesse formato.
E essa pandemia tá difícil da gente se ver, né, Ju? É, vários encontros da turma já cancelados. Pois é. Daqui a pouco vai estar os filhos adolescentes já. Ai, Gi, tudo de bom aí, a gente vai se falando. Agradeço muito. Se você quiser deixar os seus contatos, seus arrobas. Ah, sim. Primeiro eu quero agradecer vocês pela oportunidade. Gostei muito de conversar, né, sobre a dança, sobre o que ela pode trazer pra gente. E os meus contatos, gente, eu sou a louca, tá? Eu gerencio 3 Instagrams. Um sempre fica de lado, mas enfim. O meu pessoal é Gisele com 2 L's, Moreno, só que o último O é um 0. O segundo contato é @JazzGiselleMoreno, aí já é Moreno normal, também com 2 L's. E o da minha escola é @GiselleMoreno.centrodança. Centro Danca, né? Só Gisele Moreno, né? Super. Peraí, o terceiro, Gisele Moreno. Espaço. Ponto Centro Danca. Tá. Arrasou. Demais. Muito obrigada, Gi, por Obrigada, trazer aí tua experiência pra gente, compartilhando. Prazer é o meu. Obrigada, Gi. Super beijo. Beijo, obrigada. Beijinho, boa tarde. Boa tarde. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.